se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Apocalipse, capítulo 11, versículo do 15 em diante, tá bom? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Amém, queridos? Irmão, nós estamos no final, hoje nós estamos encerrando aqui a nossa série de mensagens, cujo tema é os 7 selos do Apocalipse. E os irmãos já entenderam o espírito dessa série de mensagens. E os irmãos já perceberam que tudo que envolve esses eventos finais, esses eventos que encontram lugar ali naquela última semana ou nos últimos 7 anos, que antecedem a segunda vinda de Cristo, são elementos, são eventos, são ações, são coisas que vão ocorrer como uma intervenção divina diante deste mundo. Podemos ver o tempo do fim como Deus intervindo contra toda a iniquidade do homem, contra toda a impiedade, contra toda a maldade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça, pela mentira. Dos homens que amam a mentira, que amam o engano, que não amam a Deus, que não amam a vontade de Deus. Portanto, o tempo do fim é um tempo em que Deus vai intervir na história da humanidade. E agora nós estamos aqui já no 7º selo, já estamos falando há algum tempo do 7º selo, e o 7º selo, o conteúdo do 7º selo são 7 anjos com 7 trombetas. A grande tribulação começa exatamente na 5ª trombeta, com o surgimento da besta, do anjo do abismo, que se discorre por 3 anos e meio. E agora nós estamos aqui, lemos o texto em que fala da 7ª trombeta. Olha só, o 7º selo são 7 trombetas. Nós estamos falando da 7ª trombeta. Depois não tem mais nada. E o que ocorre na 7ª trombeta, senão o evento maior de todos os tempos, ou podemos dizer, o evento maior de toda a eternidade, porque a 7ª trombeta consiste no estabelecimento do reino dos céus. Consiste na manifestação de Cristo, a manifestação visível, corpórea, pessoal, de Cristo com os vencedores. Podemos dizer que essa intervenção de Cristo, essa intervenção de Deus pessoal, ela consiste no cumprimento da profecia daquela figura profética de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando é dito ali que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e que este homem tivesse domínio sobre toda a terra. Então veja que este homem, os irmãos já sabem que este homem é profético, que este homem é uma figura profética de Cristo, do Deus encarnado, do Cristo de Deus, que virá, então, por fim, dominar essa terra, trazer justiça, trazer governo eterno para este mundo no qual nós vivemos.
Só que esta profecia de Gênesis 1:26, ela se desdobra para Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando é dito: disse também Deus, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aos irmãos conhecem a história, que Deus fez Adão cair em um pesado sono, Adão como figura de Cristo, o pesado sono de Adão como a morte de Cristo na cruz, quando foi tirado do lado do homem ali, aquela costela, aquela parte lateral do homem, com esta parte, com essa costela, Deus então criou a mulher. Isso é profético também, quando na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, saiu do seu lado, quando foi furado por uma lança ali pelo soldado, saiu sangue e água, que são os dois elementos fundamentais para a edificação da noiva, da mulher, porque aquele homem representa Cristo e aquela mulher representa a igreja. É o maior mistério de todos os tempos. Cristo é a igreja, ou seja, Cristo e a igreja, o novo homem, o reino dos céus. E agora nós sabemos que se a segunda vinda de Cristo, ela é uma intervenção divina, cabe aqui agora uma grande reflexão nesse sentido para nós hoje. Se a segunda vinda de Cristo é uma intervenção, é Deus dando um basta na situação, é Deus intervindo, não dá para esperar mais, é agora, contra tudo que é mal, contra tudo que é ruim, contra todos os inimigos de Deus, contra a grande Babilônia, liderada pelo anticristo, pela besta, pelo falso profeta, pelo dragão e por todos os homens maus, perversos que não querem Deus, contra todos os opositores de Deus. Isso é a grande Babilônia. A grande Babilônia consiste num sistema espiritual caído das trevas, que atua nos filhos da desobediência. Então o que é a grande Babilônia? Não pense num lugar específico, não. Ainda que o Apocalipse aponte, ali para um lugar geográfico, mas nós devemos ver muito mais do que um lugar geográfico, precisamos ver uma força espiritual que atua nos homens. A grande Babilônia, então, é as trevas atuando no homem. É o homem, as mentes, os corações dos homens se opondo a Deus e à sua vontade. Isso é a grande Babilônia. E quando Cristo vier, Ele vai destruir a grande Babilônia. Ele vai destruir os seus inimigos, vai destruir a besta, o falso profeta, e vai trancar o dragão, a antiga serpente que se chama diabo, Satanás, por 1000 anos, e vai instaurar, estabelecer o reino milenar. O reino dos céus manifestado. Que também é cumprimento da oração do Pai Nosso. Irmãos, já conhecem a oração do Pai Nosso. E já foi falado aqui várias vezes que a oração do Pai Nosso é uma oração também profética. É uma oração que toca no cerne da vontade eterna de Deus. Quando Jesus, ensinando os seus discípulos a orarem, Ele ensinou nos seguintes termos: quando vocês orarem, fale com o Pai Celestial assim: Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Os irmãos estão entendendo que a oração do Pai Nosso é uma oração que expressa, que evoca o desejo eterno do coração do Criador, que é manifestar o seu reino. Aí você tem que entender que manifestar o reino é manifestar a si mesmo, é Deus manifestando a si mesmo, porque o reino dos céus é Deus em nós. O reino dos céus consiste em Deus eterno habitando o espírito humano daqueles que creram. Porque quando o verbo se fez carne, Deus veio habitar, o eterno, o verbo eterno, o Criador, veio habitar aquela humanidade conhecida como Jesus de Nazaré, que depois se multiplicou para todos que creram, e hoje somos uma família de Deus, hoje somos filhos de Deus, somos membros do corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça do corpo, a cabeça do novo homem, dessa nova humanidade, dessa nova criação de Deus, ou seja, do reino dos céus. Então, quando Cristo se manifestar com os cristãos vencedores, cumpre-se a profecia de Gênesis capítulo 1, versículo 26, de Gênesis 2, 18, cumpre-se a oração do Pai Nosso, e cumpre-se então a promessa de Jesus Cristo, que foi falada por boca daquele anjo, no dia que Jesus foi assunto aos céus, naquele dia que ele voltou ali para o Pai, quando Jesus subia devagarinho à vista de todos, e o anjo declarou aos discípulos: vocês estão vendo esse Jesus subir aí? Aí certamente responderam: sim. Pois é, porque da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar depois uma segunda vez. Então é o cumprimento das palavras desse anjo, ou seja, Deus vai vir,
Deus virá, Jesus virá, o reino será manifestado, porque Deus tem que intervir na história deste mundo, que é uma história de trevas, que é uma história de pecado, que é uma história de iniquidade, que é uma história de muita maldade e muita injustiça. E isso é escatológico, isso é futuro, amém. Agora precisamos entender e temos que nos dar conta do hoje, do aqui e agora. Porque nós sabemos que Jesus virá. Amém? Quantos creem que Jesus virá? Diga amém. Diga, Jesus virá. Se eu estarei vivo, se você vai estar vivo, eu não sei. Mas que ele virá, virá. E não tardará. É certo. Só que agora nós precisamos tirar os nossos olhos um pouco do advento que vai acontecer, ainda que crendo nisso. Precisamos tirar a nossa preocupação da segunda vinda de Cristo no sentido da vinda pela vinda, da manifestação pela manifestação. E olhar para esta vinda, para esta manifestação, hoje em nossas vidas. Porque Jesus vai vir, vai se manifestar e vai destruir os seus inimigos. Só que o texto diz, eu queria ler com os irmãos, que hoje é necessário que este reino aconteça hoje. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, 25 e o 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. E aqui quando ele fala, quando houver destruído todo o principado e potestade, aí você tem que entender o seguinte, que os principados, as potestades, as forças espirituais do mal, o reino das trevas está dentro do homem, e vive e atua e se manifesta nos homens. Homens dos quais nós fazemos parte. Nós fazemos parte dos homens, da humanidade. Nós não somos uns seres extraterrestres, não. Nós fazemos parte da humanidade. E que o pecado é a natureza de rebelião de Satanás, dos principados, das forças espirituais do mal, que atua nos homens, ou seja, que atua em todos nós. E aqui diz que, porque convém que ele reine, no versículo 25. Porque convém que ele reine. Agora, entenda o versículo 25, à luz do 24. O 24 diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Isso aqui vai ocorrer depois do milênio. Este fim aqui é o fim do reino milenar, é o fim do Cronos. É quando nós tivermos acabado este Cronos, acabado a última dispensação dos 1000 anos e adentrarmos a eternidade, que não se conta tempo. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Pai. Então, o reino dos céus vai ser entregue ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Aí ele fala, porque convém que ele reine. Então você imagina o versículo 24, de que quando diz que quando terminar o reino milenar, ele vai passar o reino para o Pai, depois que tiver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. É futuro. Aí ele fala no versículo 25, porque convém que ele reine. Aí ele aponta para o presente. Ele vai entregar o reino, virá o fim, quando ele destruir todo o principado, bem como toda a potestade e poder. É futuro, depois do reino milenar. Aí o versículo 25 diz, porque convém que ele reine. Ó, não é que ele venha a reinar futuramente, não, convém que ele reine. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então o versículo 25 e o versículo 26 fala de um reinado, fala do exercício de um governo, de uma autoridade que Jesus deve exercer no tempo que se chama hoje. Porque se a manifestação do reino dos céus é a intervenção de Deus no mundo, nas nações, o que seria ele reinar hoje? Certamente esse reinar refere-se à intervenção de Deus no seu próprio reino, que somos nós. Porque convém que ele reine hoje, até que destrua todos os seus inimigos. Queridos, aquela figura profética ali de João capítulo 2, quando Jesus entrava no templo naquela ocasião, com seus discípulos, e ali estava a maior confusão dentro daquele templo, do templo, né, a casa de Deus do Antigo Testamento, o templo de Salomão. E quando Jesus entrou ali, tinha uma confusão só. Ali tinha cambistas enganando, ali tinha sacerdotes sacrificando animal
doente, cego, manco. Ali tinha cambista fazendo o câmbio das moedas das pessoas que vinham de outros lugares, ganhando dinheiro, ganhando juro, com usura, mentindo. Havia um negócio na casa de Deus do Antigo Testamento. Havia muita bagunça na casa de Deus. E Jesus entrou, fez um azorrague, um chicote, e começou a virar as mesas e expulsar todos os que estavam ali praticando aquela maldade, aquela iniquidade. E ele disse: a casa do meu pai é casa de adoração, é casa de oração e de comunhão, não casa de negócio. Aí agora você pega esse templo do Antigo Testamento, que é uma figura, que é uma sombra da casa de Deus, hoje que somos nós. Hoje, quando Deus olha para o meu coração, para o teu coração, para o coração de todos os cristãos, Ele vê uma certa bagunça. Ele vê uma certa desordem. Ele vê ali algumas coisas que não pertencem a Deus, que não são próprias do reino dos céus, que não são próprias da natureza de Deus, que são próprias da natureza humana caída do pecado. Porque dentro de nós ainda há muitas coisas que não pertencem ao Senhor. Dentro de nós há muita inveja, maldade, injustiça, mentira. Há muita divisão, muita facção, muita contenda. Há muito egoísmo, dentro de nós há muita perversidade. Dentro de nós há muitas impurezas. Dentro de nós há muitas injustiças. Divisão, contenda, inimizade, fofoca, falso testemunho. Dentro de nós existem essas coisas. E então, quando Jesus volta ao Pai e é entronizado, ele é recebido pelo Pai, ele se assenta à direita da majestade nas alturas, e agora é dito que o Pai ia colocar, subjugar todos os inimigos de Cristo. E o texto diz aqui no versículo 26 que o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte vai ser o último. E hoje o primeiro inimigo a ser combatido por Deus, o primeiro inimigo, não somente hoje, mas desde os primórdios da era cristã, quando Jesus declarou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O maior inimigo hoje de Deus e da sua edificação chama-se o ego do cristão. O meu eu, o teu ego, o nosso homem exterior, o nosso velho homem é o maior inimigo de Deus. Portanto, ver os 7 selos como intervenção divina, é necessário ver esses 7 selos e essa intervenção escatológica que acontecerá logo, logo hoje em nossos corações. E hoje Deus deseja entrar nesta casa, nesse santuário aí, que é você, que sou eu, que somos todos nós, e deseja fazer uma limpeza, expulsar mentira, cambistas, usuras, tudo que é caído, todo tipo de coisas que não pertencem à natureza divina, é necessário ser subjugados. Por isso que a intervenção de Deus, o juízo de Deus começa hoje, aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17, diz assim, porque é a ocasião de começar o juízo. Olha só o texto. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, a ocasião de começar o juízo. O que é juízo? Juízo não é condenação eterna, porque aqueles que creram não entram em juízo eterno. Mas esse juízo aqui, trata-se de uma ação de Deus contra todos os inimigos. É Deus repudiando, condenando e destruindo todos os inimigos que estão na casa de Deus, a qual casa somos nós. Por isso que cabe a reflexão de como nós estamos vivendo. Falar da escatologia, falar dos eventos finais, falar da última semana de Daniel, falar dos 7 selos, é falar do hoje, é falar de uma preocupação que deve permear a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma hoje, para que não sejamos surpreendidos naquele grande dia, para que aquele grande dia, no dia do arrebatamento e da grande tribulação, não venha sobre nós repentinamente como um laço, uma surpresa, algo desagradável. Nós sabemos que nós pertencemos a Deus, amém? Quantos aqui pertencem a Deus, diga amém. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Ele já começou uma obra em nós, e a obra que ele começou, ele vai terminar. É algo inevitável, não tem como nós evitarmos aquilo que vai acontecer.
É como se você estivesse lutando contra algo que tem que acontecer. É lutar contra o inevitável, porque nós pertencemos a Deus, somos comprados por Deus, pelo sangue de Jesus, hoje somos filhos de Deus, há uma obra acontecendo em nossas vidas, para que Deus possa nos elevar a uma condição de novo homem pleno. Quando eu falo novo homem pleno, é espírito, alma e corpo, totalmente absorvidos pela vida de Deus. A nova Jerusalém que será manifestada da parte de Deus depois do milênio, é o ajuntamento, é a reunião de todos os que foram eleitos e predestinados, chamados, redimidos, transformados e glorificados por toda a eternidade. É a habitação eterna de Deus, é o tabernáculo de Deus, é o amálgama de Deus com o homem, de o homem com Deus. É nós em Deus e Deus em nós. É uma obra que está acontecendo de maneira progressiva a cada dia. É um processo paulatino, continuado, diário, de fé em fé e de glória em glória. Por isso nós temos que entender tudo isso e trazer para o nosso hoje e nos perguntar como estamos vivendo como cristãos. Será que nos preocupa o tempo do fim? Será que preocupa o meu coração a minha condição hoje, sabendo eu que não sei o tempo da minha vida aqui nessa terra, sabendo eu que eu não sei o tempo que resta para que Cristo se manifeste na sua segunda vinda? Precisamos pensar nisso. Essa vida ela passa muito rápido. Como o salmista diz ali no Salmo 90, diz que nós voamos, a vida humana ela voa, é como um pensamento, é como uma sombra que aparece e desaparece. A vida do homem, ela vai a 70, muito a 80, a média, né? De uma geração, 80 anos aí. E diz o texto que o melhor destes dias é canseira, enfado, vaidade e correr atrás do vento. Quando o salmista diz ali, né? Que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Por que tudo é vaidade e correr atrás do vento? Ele está falando em um âmbito material, humano aqui de baixo. Tanto é que a expressão que norteia o Eclesiastes é debaixo do céu, debaixo do sol, diga. Debaixo do sol. Ah, porque debaixo do sol. Vi que debaixo do sol nada adianta. Tudo é vaidade. Tudo é ilusão, tudo é correr atrás do vento. Porque agora acima do sol existem as coisas eternas, as coisas pertencentes a Deus, as coisas do alto, que não se misturam e não negociam com as coisas aqui de baixo. E nós sempre estamos batendo na mesma tecla, falando a mesma coisa, sempre batendo ali na mesma tecla, fazendo ali sempre ali uma lembrança que esta vida humana, ela deve ser vivida da melhor maneira possível com a sua família. Eu encorajo a todos vocês, casados, solteiros, os pais, as mães, as famílias, que vocês vivam e aproveitem a vida que Deus deu para vocês, que é uma bênção. Não sabiam que essa vida humana é uma bênção de Deus? Não é do diabo não, o diabo não deu vida para ninguém não. Nós vivemos em Deus, nele nos movemos, existimos, e Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Essa vida é de Deus, diga a minha vida é de Deus. A tua família, os teus filhos, a tua casa, o teu salário, os teus amigos, o momento de lazer, de entretenimento, as tuas viagens, tudo que está dentro, que engloba esta vida humana, tudo são coisas que Deus deu para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, para que possamos nos alegrar nesses poucos dias que passamos nessa terra. E nós sempre encorajamos, não podemos ser desequilibrados, pessoas religiosas desequilibradas, né? As pessoas beatas, exageradas, não. Precisamos sermos pessoas, cristãos bem equilibrados, que sabem discernir o que é a vida humana, o que é a vida familiar, o que é a vida social, o que é a vida de amizade profissional e o que é a vida espiritual. Tem esse discernimento, o que é a vida espiritual. Porque tudo que acontece na vida humana está dentro da vida espiritual para mim e para você. Não tem como você dissociar o teu casamento, a tua vida conjugal com a tua mulher, com o teu marido, da vida espiritual. Não tem como separar. Não tem como você separar a tua vida profissional, financeira, o teu lazer, os teus filhos, a educação, a vida social, a amizade,
Não tem como você tirar ela da vida espiritual, porque a vida espiritual acontece neste âmbito de vida humana. Quem está entendendo aqui? Diga amém, meu querido. Então nós precisamos ser pessoas sensatas e começar a perguntar para nós mesmos como estamos vivendo a nossa vida humana diante da responsabilidade espiritual que nós temos. Isso que é ser cristão. Ser cristão é ser equilibrado, ter discernimento do que está acontecendo, é saber o que está diante de nós, é saber discernir o que é vida espiritual, é saber viver a vida humana da melhor forma, é não ficar separando as coisas, como aquele que fica separando aqui o momento de oração, o momento da comunhão, o momento do lazer. Agora não tem comunhão com Deus, agora eu vou para o clube, agora eu vou me encontrar com os meus amigos, na igreja é outra coisa. Não, é tudo uma coisa só. Então você tem que se encontrar com teus amigos e ter o teu momento de lazer, de entretenimento, o futebol, as brincadeiras, né? Ali a diversão com os amigos, com os familiares, com a família, tudo dentro de um temor, de uma responsabilidade espiritual, sabedor de que você vai prestar conta de todas as tuas escolhas, sabedor de que Deus ele está trabalhando em nós e Ele se apropria de tudo e de todos, de todas as circunstâncias para realizar em nós a sua vontade. Então quando diz, convém que Ele reine, é reinar na minha vida, é reinar na tua vida, porque hoje é necessário que os inimigos de Deus que estão dentro de nós sejam destruídos. O momento de chegar, o momento de exercer juízo, né? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então começou um tempo em que Deus está destruindo os seus inimigos que estão dentro de casa. Coisa difícil e ruim é inimigo dentro de casa, né? Porque quando você tem um inimigo fora de casa, você evita o inimigo fora de casa, você não passa por lá, não é verdade? Tem um inimigo, tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma dificuldade com alguém, no sentido de inimizade, de oposição, então você evita aquilo ali, evita aquele lugar, é fácil. Agora, quando o inimigo está dentro de casa, é complicado, porque você lida com ele todo dia e toda hora, todo dia e toda hora, todo dia e toda hora. Sabe aquela inimizade? Essa inimizade dentro de nós, a aversão às pessoas. Quem aqui já teve a experiência de aversão às pessoas? Não responda. Aversão ao outro. Não gosto daquela menina, não gosto daquele cara, não gosto daquela chata. Não suporta aquele irmão. Inimizade. Essa inimizade aí é própria do velho homem. É própria do império das trevas. É próprio do velho homem caído. Essa inimizade aí, de não gostar, de não querer, de rejeitar, de se afastar, de repudiar as pessoas, é um problema que você tem que tratar, porque se você não tratar hoje, será tratado logo, logo, quando você menos esperar. O egoísmo dentro de nós, sabe aquela pessoa egoísta, que só olha para si, que não se preocupa com ninguém, que não está preocupado com o vizinho, com o próximo, com a pessoa que está do seu lado. E até porque essa questão próxima, né? Amar o teu próximo. Mas quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que se aproxima de você. Em qualquer parte, em qualquer âmbito. O próximo nosso é aquele que está próximo de nós. Então Deus permite circunstâncias e coisas, situações, para que nós nos encontremos envolvidos em adversidades, em conflitos, no nosso relacionamento interpessoal, para que por meio desse conflito de relacionamento interpessoal, seja na família, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, em qualquer lugar, nós possamos olhar para dentro de nós e entender que precisamos tratar com nossos corações. Quando você percebe um problema dentro de você, e você passa a resolver este problema, então você se coloca neste momento ao lado de Cristo, para destruir esse tal inimigo, que é inimigo de Deus, que está estorvando a tua vida espiritual, e está bloqueando a tua comunhão com Deus. Quando existe inimizade entre as pessoas, entre irmãos, certamente há um bloqueio de comunhão com Deus. Sabe o que significa isso? O que eu acabei de dizer aqui agora? Eu tenho uma inimizade X com alguém. E agora eu sei que eu preciso resolver esta pendência, mas eu simplesmente resolvo não resolver esta pendência, decido não resolver isto, vou protelando, vou empurrando com a barriga, vou
rejeitando e evitando aquela pessoa, aquela situação, vou protelando isso para frente, até o ponto de eu perder a comunhão com Deus. Atenção, perder a comunhão com Deus é uma coisa mais grave que pode acontecer com um cristão hoje. Porque aí o que acontece, né? Aí você vem todo alegre, você escova o cabelo, né? No caso das irmãs, tem um também que escova, né? Aí você escova o cabelo, passa o perfume, troca de roupa, vem todo cheiroso, com a Bíblia debaixo do braço, abraçando os irmãos, dando paz para todo mundo, sim ou não? Aí toma o café da manhã e louva, levanta as mãos, chora, canta hino, dá glória a Deus, ouve a palavra, diz amém. Estou abençoado, cumpri com o meu protocolo espiritual. Vim, participei, disse amém, levantei minha mão, cantei o canto, dei até uma oferta. Aí você pensa, cumpri com o meu protocolo. Aí eu falo para você, não fez nada para Deus. Porque todas as coisas que nós fazemos no sentido para Deus e por Deus, tem que estar dentro de uma comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com o irmão, como vai ter comunhão com Deus? Em Deus não há hipocrisia, não há religiosidade e falsidade. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Eu não posso dizer que amo a Deus e não amo meu irmão. Eu não posso pedir perdão a Deus e querer que Deus me perdoe, sendo que eu não perdoo as pessoas. Ou que eu não peço perdão para as pessoas. Os irmãos estão entendendo? Como que essa questão de vida cristã é muito sério. Isso é muito sério, a vida cristã é muito séria, e nós precisamos levar a sério isto. Não podemos ficar vivendo como religiosos, porque o tempo se aproxima, tudo o que estamos vendo aqui no Apocalipse, no tempo do fim, tudo vai acontecer, à risca, como está escrito, como nós lemos e como nós entendemos aqui. Cabe a nós hoje verificarmos a nossa vida, checarmos nosso coração, olharmos para dentro de nós, e depois de olharmos para dentro de nós, olharmos para fora de nós, e começarmos a identificarmos os problemas, as pendências, os pecados, as circunstâncias, e começarmos a resolver tudo dentro de nós. Aqui em Isaías 46, versículo 8, diz assim, ó: lembrai-vos disto, e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Olha só que exortação severa de Deus aos homens. Vamos olhar para esse termo prevaricadores, é um termo funcional, né? Que é cometido por um servidor público contra a administração pública, enfim. Mas quando tomamos isso aqui no sentido bíblico, espiritual da coisa, é como se Deus falasse para os homens, como servos de Deus, como administradores de Deus. E agora Deus fala assim, ó, vocês, prevaricadores, que deixam de cumprir com a vossa responsabilidade, deixam de dar o testemunho devido diante da vida humana, tomai e levai isto a sério, que eu vou falar para vocês agora. Versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Sabe qual é a palavra de ordem para nós nesta manhã? Deus está falando para nós assim, ó, pessoal, tome isto a sério que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E para provar que eu sou Deus, eu declaro, eu determino o que vai acontecer. Eu escrevo a história está escrita, está determinada por Deus. Deus está dirigindo a história, Ele está no controle de tudo e de todos. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle do universo. Ele é Senhor. E Ele disse, a minha vontade será feita, o meu conselho permanecerá de pé. Farei exatamente toda a minha vontade. Diga amém. Deus cumprirá com a sua vontade na minha vida. Deus cumprirá com a sua vontade na tua vida. Na nossa vida. Não há como sair, não há como escapar. Precisamos assumir uma postura de servos de Deus. Precisamos assumir uma postura de fé, de temor e de serviço a Deus no tempo que se chama hoje. Não podemos mais protelar as pendências, os problemas, os pecados, as coisas que estão nos separando de Deus e nos tirando do arrebatamento e do reino.
Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Não há nada bom que não possa melhorar. E não há nada ruim que não possa piorar. E também não há nada ruim que não possa melhorar. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Deus te entregou uma vida, Deus te entregou uma família, Deus te entregou um casamento, Deus te entregou filhos, Deus te entregou uma responsabilidade, Deus te entregou uma vida espiritual para que você administrasse com fé, com amor, com dedicação, com devoção, com entrega, com responsabilidade. Saiba, toda a vontade de Deus vai ser cumprida. Não vai escapar nenhuma vírgula, nem um tio que não se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vai passar. Por isso, no fim dessa série de mensagens, que está acontecendo hoje, estamos terminando a série de mensagens, 7 selos do Apocalipse. Tome no teu coração esse sentimento. De tudo o que foi falado, guarde uma coisa no teu coração. O tempo se abrevia. Você tem responsabilidade. Deus espera por você. Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça, que ninguém se perca no meio do caminho, que ninguém seja alguém derrotado, que não aproveitou a oportunidade, que não cumpriu com a sua responsabilidade como cristãos. Quem entendeu, diga amém. É muito séria essa questão. Eu chamo a atenção, é muito séria essa questão. Portanto, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que Deus te entregou, coloque, canalize na fé, canalize na verdade, crie os teus filhos na verdade, conduza o teu casamento na verdade, o teu relacionamento fora de casa, socialmente, no trabalho, aonde quer que você esteja, aonde quer que aconteça a experiência da tua vida humana, conduza tudo isso em Cristo, em Deus. Não abra mão das oportunidades, não abra mão de tratar com um problema, não abra mão de resolver uma pendência, não abra mão de estar com os irmãos congregando, ouvindo a palavra, na comunhão dos irmãos, na comunhão da igreja, não abra mão disso. Eu sei que tem muitas responsabilidades, eu sei disso, são muitas coisas para serem realizadas, o tempo é pouco, eu sei disso, mas saiba, vamos colocar prioridades na nossa vida. Como o próprio Jesus declarou, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe da tua dificuldade, da tua limitação, Deus sabe que você tem responsabilidade familiar, conjugal, com os filhos, Deus sabe que você tem contas para pagar, Deus sabe de tudo, mas Deus também sabe que você precisa desenvolver a tua salvação com temor e tremor. Está em Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Olha o que Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, deste sono espiritual, desta indiferença espiritual, desta mornidão de Laodiceia, desta indiferença a Deus, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamo-nos das armas da luz. Guarde no seu coração. Vamos nos despojar do velho homem. Vamos nos livrar da velha criação. Vamos tratar com o nosso coração. Vamos resolver os problemas pendentes que estão dentro de nós. E vamos ser livres para servir a Deus. Vamos ser servos de Deus. Vamos ser cristãos autênticos e vencedores. Seja um pai melhor, uma mãe melhor. Seja um filho melhor. Seja um melhor vizinho, um melhor patrão. Seja um empregado, um servidor público. Seja alguém melhor, seja do bem. Faça o bem. Olhe para as pessoas. Abra o teu coração. Seja livre para viver. Viva a tua vida. Seja feliz com a tua família. Amém, queridos? Sucesso para todos vocês. Mas sejam servos de Deus. Porque logo, logo, esta vida vai passar. Vai passar assim, E nós estaremos para sempre com o Senhor.